Segundo Crônicas, capítulo 31. E ao acabar tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá e quebraram em pedaços as imagens em pé, colunas, obeliscos, cortaram abaixo os bosques e derrubaram os lugares altos de idolatria e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada homem para sua possessão, para dentro das suas próprias cidades. Ezequias designa as turmas dos sacerdotes e levitas. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada homem segundo o seu exercício do servir, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas de paz, para servirem e renderem graças e louvarem as portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a porção da fazenda do rei para os holocaustos, para os holocaustos da manhã e do anoitecer, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas, e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que estava morando em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se fortalecer na lei do Senhor. E tão logo se divulgou esta palavra, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, suco de uvas fresco, azeite e mel, e de todo o lucro do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimo das coisas consagradas que foram consagradas ao Senhor, Deus deles, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a lançar o fundamento dos montões, e no sétimo mês acabaram. Tendo, pois, Ezequias e os príncipes vindo, e tendo visto aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: Desde que começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. E ainda sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. E sobrou esta grande abastança. Então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. E para dentro delas fielmente fizeram entrar as ofertas e os dízimos, e as coisas consagradas. Sobre tudo isto, o supervisor foi Conanias, o levita, e o segundo foi Simei, seu irmão. E Jequiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes, debaixo da mão diretora de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, o supervisor da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo do poder da sua mão diretora estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além daqueles que estavam contados pelas suas genealogias de machos da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu exercício do servir, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo a casa de seus pais de família, e os dos levitas da idade de 20 anos de idade para cima, foi feito segundo as suas guardas, nas suas turmas. Como também conforme as genealogias de todos os seus filhos pequenos, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, através de toda a congregação. Porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo macho entre os sacerdotes, e a todos que estavam contados por genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias através de todo Judá, e fez o que era bom e reto, e verdade, fidelidade diante da face do Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração, e prosperou.
Segundo Crônicas, capítulo 32. Rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá. Rabsaque afronta a Deus e a Ezequias. Depois destas coisas e do estabelecimento delas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades, muradas, fortificadas, e intentou separá-las para si. Tendo, pois, Ezequias visto que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve reunião de conselho, decisão com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia através do meio da terra, dizendo: por que viria o rei da Síria, e achariam tantas águas? E ele se fez forte, e edificou todo o muro que estava demolido, e levantando-o até as torres, fez outro muro por fora, e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: sede fortes, e firmes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco há um maior do que há com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, lançou cerco diante de Laquis com todas as suas forças a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para que permaneçais dentro do cerco em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar, para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares altos de idolatria e os seus altares? E falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar adorareis prostrados, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Porventura, não puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe des crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomasse a cidade. E falaram contra o Deus de Jerusalém, como contra os deuses dos povos da terra, obras das mãos do homem. O palavra eterno fere os assírios e livra Judá. Por causa disto, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao Senhor. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os poderosos homens de valor, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E este, com vergonha no seu rosto, voltou à sua própria terra. E tendo ele entrado na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim levou o Senhor a Ezequias e aos habitantes de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os outros, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, e traziam coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado diante dos olhos de todas as nações. Ezequias adoece, ora, Deus lhe concede mais 15 anos de vida. Naqueles dias, Ezequias adoeceu para morrer, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal.
Mas não retribuiu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado em arrogância o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez para si mesmo casa de tesouro para prata, ouro, pedras preciosas, matérias-primas aromatizantes, escudos, e toda espécie de joias desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo e do suco de uva fresco, e do azeite, e de estrebarias, para toda espécie de animais, e de currais para os rebanhos. Ademais proveu-se de cidades e possessões de rebanhos e de rebanhos bovinos em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou a abundante fonte de águas na elevação de Gion, e as fez correr em linha reta para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em todas as suas obras. Ezequias revela seus tesouros e defesas à embaixada babilônica. Morre. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro rolo dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 33. Em Judá reina Manassés, mau, pratica idolatria, o Senhor o repreende. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os lugares altos de idolatria que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. E levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e adorou prostrado a todo o exército do céu, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém está o meu nome para sempre. Edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos através do fogo no vale do filho de Inom, e adivinhou por sinais ou nuvens, praticou encantamentos e adivinhação por sinais, praticou feitiçarias, tratou com um espírito familiar e com prognosticadores feiticeiros, e fez muitíssimo mal perante os olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel para fora da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos habitantes de Jerusalém, que fizeram pior do que os gentios, porque o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao povo deste, porém não deram ouvidos. Manassés é levado cativo para a Babilônia. Arrepende-se, ora, volta ao trono, morre. Por isso o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, e amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E logo ao entrar ele em angústia, verdadeiramente suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, para dentro do seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e o fez circundar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades muradas fortificadas de Judá.
E tirou da casa do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo, como também tirou todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele sacrifício de ofertas de paz e de oferta de gratidão, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto ao restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, o Deus de Israel, eis que estão nas crônicas do rei de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques, e imagens esculpidas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos entre as palavras dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Em Judá reina Amon, mau. Seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou diante da face do Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Ao contrário, transgrediu Amon mais e mais. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos tinham conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho.